Você sabia que você está sendo moldado agora mesmo, sem perceber? Pelas vozes que você deixa entrar, pelas pessoas que você escolhe ouvir e pelo que nunca parou para filtrar? Hoje eu vou te mostrar como mudar isso de forma intencional. Fica até o final para você saber como. Um dia eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais com uma frase que gerou muito movimento. Eu escrevi assim, ó: se você está meio perdido na vida, passe uma hora com uma criança de 5 anos ou passe uma hora com um idoso de 85. Sabe por quê? Quando você passa uma hora com a criança de 5 anos, você vê o quanto é importante viver no presente. Ela não tem passado para lamentar, nem futuro para temer. Ela está aqui, agora, inteira. E quando você pergunta para um idoso de 85 anos o que é mais importante, tempo ou dinheiro, certamente ele vai te responder que é o tempo. Há quem diga que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é vida. A Bíblia coloca um limite na faixa dos 120 anos. A pessoa mais velha da história foi uma francesa chamada Jeanne, que morreu com 122 anos. E hoje, a pessoa mais velha do mundo é uma brasileira chamada Iná, com 116 anos. É o nosso jeito de viver que faz com que a nossa vida seja abreviada. E o maior ativo que o ser humano tem é o tempo. Pergunte à pessoa mais velhas, sejam elas prósperas ou não, o que elas consideram mais importantes. Certamente responderão que é o tempo, porque o tempo é limitado. E se você não aproveita bem o tempo, se arrepende amargamente depois. Eu mesmo já vivi assim. Por anos eu ouvi vozes aleatórias sem filtro, vozes de amigos que não estavam indo para lugar nenhum, vozes de pessoas que me amavam, mas não tinham os frutos que eu queria colher. E eu fui sendo moldado por essas vozes sem perceber, até o dia que eu entendi que as vozes que você deixa entrar na sua vida determinam a vida que você vai construir. E você pode escolher essas vozes de forma intencional. É exatamente sobre isso que se trata esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como remir o tempo, como resgatar o tempo, como comprar de volta o tempo. Remir significa recuperar sua posse, comprar de volta. E a Assembleia de Vozes tem o poder de fazer isso. Sabe quem na história fez isso do jeito certo? O rei Gedidias. Ele reuniu os mais sábios das 12 tribos, se aconselhou com eles, escreveu 3.000 provérbios e 150 canções. Esse é o exemplo de quem montou sua Assembleia de Vozes e colheu os frutos. Mas deixa eu te mostrar o exemplo de quem fez do jeito errado. O primeiro filme que eu levei o Davi e a Sara para assistir no cinema foi o Rei Leão, o live action. Você conhece essa história, né? Simba, o personagem principal, é filho do rei Mufasa. Ele é acusado pelo acidente que matou o pai e o irmão, interessado em tomar o trono, planta essa mentira no coração do pequeno, fazendo com que ele fugisse do bando e vivesse de forma foragida por muitos anos. O leãozinho foi resgatado por Timão e Pumba, o suricato e o javali, que adotaram e passaram a ser os guias dele. E aí acontece algo muito interessante, porque o Simba, apesar de ser carnívoro, começa a comer insetos. Por quê? Porque seus guias comiam inseto. Ele começou a acreditar que comer carne era ruim. Além disso, mudou completamente seu comportamento pujante e se tornou um leão inofensivo. O lema Hakuna Matata, que pode ser traduzido como não se preocupe com seus problemas, entrou na cabeça dele de uma forma de canção. E ele se esqueceu completamente da sua obrigação de ser sucessor de seu pai. Passou a viver como se os problemas não existissem. E eu te contei essa história para você refletir. Como Simba, ao ouvir as vozes de Timão e Pumba, mudou completamente o seu comportamento. E o que a ciência nos diz sobre as vozes? A ciência nos diz que se você andar com 4 pessoas que estão com sobrepeso, a quinta será você. A ciência mostra que a sua renda será 20% para mais ou para menos das 5 pessoas com quem você mais convive. Jim Rohn, um importante pesquisador e empreendedor, chegou à conclusão através de pesquisas que nós somos a média das 5 pessoas que mais escutamos, que mais convivemos. Sendo assim, se suas amizades forem formadas por pessoas negativas, improdutivas ou alienadas, você será também. Se você andar com pessoas que adotam o lifestyle do tipo Hakuna Matata, você vai fazer igual. E as vozes que nós ouvimos, as vozes que deixamos entrar na nossa cabeça, às vezes fazemos isso de forma inconsciente e às vezes de forma consciente. As primeiras vozes que eu ouvi foram as vozes do meu pai e da minha mãe. É assim que nós aprendemos a falar português. Não aprendemos através da gramática, nós aprendemos ouvindo as vozes do nosso pai e da nossa mãe. Depois eu ouvi meus primos mais velhos, depois inconscientemente comecei a dar ouvidos aos amigos da escola, aos vizinhos. Eu tinha um amigo mexicano chamado Gilberto, que ele dizia que o jeito certo de você escolher roupa era você ir na loja da Abercrombie, olhar o que o manequim estava vestindo e comprar exatamente aquela roupa daquele jeito sem mudar nada. E eu seguia aquilo como se fosse lei.
Mais tarde a gente começa a ouvir cantores, pessoas famosas, artistas. Na minha adolescência eu ouvia muito um cantor chamado Lil Wayne. Ele usava boné, regata, bermudão e tênis. Imagina eu ouvindo os rap dele, cantando os rap dele, me vestindo igual. Cheguei até a fazer trança no meu cabelo com as pontas descoloridas. Pintei o cabelo de loiro também. Depois dessa fase, a gente começa a ouvir as vozes dos professores. Às vezes, até escolhemos a profissão por causa de um professor que mostrava aquela matéria com tanto brilho no olho que a gente se interessava por ela. Eu tenho um amigo que toda vez que eu pergunto como ele tá, ele responde, sempre ótimo. Um dia eu perguntei para ele por quê. Ele me disse que quando ele fazia faculdade de farmácia, ele tinha um professor que sempre falava assim, sempre ótimo, sempre ótimo, sempre ótimo. E ele já está com mais de 50 anos repetindo o que ele ouviu na faculdade. Mais tarde, a gente começa a valorizar os profissionais de sucesso. Eu trabalhei numa escola de idiomas chamada Wizard e lá tinha um treinador chamado Luiz Pegoraro. Na época, o treinamento de vendas era através de um DVD e eu ficava assistindo aquele DVD até aprender. Eu acreditava que eu podia ganhar um mundo vendendo aquelas matrículas, de tanto ouvir o Luiz. Em um mês, eu comprei as alianças de noivado por R$ 3.700 numa época em que o salário mínimo era R$ 622. Eu ganhei um prêmio em Brasília Top Master das mãos dele. Fui destaque nas vendas em todo o Goiás, porque eu dei ouvido à voz certa. Depois a gente começa a ouvir as vozes das pessoas da igreja. Meu pastor ia nas conferências de casais e sempre comprava todo o material dos conferencistas. E na época que eu estava noivo, ele me pediu para eu passar esses DVDs para o HD externo dele. E eu, que não sou bobo nem nada, comia aqueles DVD com farinha. Eu ouvi tudo que tinha a dizer. Fiquei grande fã de um deles, o Josué Gonçalves. Quando a Lara estava no segundo ano do direito, nós morávamos no interior e víamos para Goiânia todo dia. No horário que a gente vinha, estava passando um programa na rádio chamado Na Companhia da Palavra. E na hora que a gente ia embora, estava passando o mesmo programa. E todo santo dia, religiosamente, a gente ouvia aquele programa. E eu fui muito edificado com aquelas palavras do Aloysio Silva. E assim, nós seguimos ouvindo diferentes pessoas ao longo da vida de forma inconsciente. O problema não é ouvir vozes, o problema é não escolher quais vozes ouvir, porque se você não constrói sua assembleia de vozes de forma intencional, a vida constrói ela por você. E aí você vira um Simba, sendo moldado pelas vozes de quem está mais perto e não pelas vozes de quem tem os frutos que você quer colher. Esse vídeo é sobre você mudar isso, sobre você construir a sua assembleia de vozes de uma forma consciente, intencional e estratégica. Existe uma diferença importante que eu quero que você entenda. Existe o quem, que te ajuda a executar, aquele que tem o como, que te mostra o caminho para chegar no objetivo específico. Mas a assembleia de vozes, ela vai além disso. Não é só quem te ajudar a executar uma meta, é sobre quem molda quem você está se tornando. São as vozes que formam o seu caráter, a sua mentalidade, a sua visão de mundo. Uma coisa é contratar um mentor para te ajudar a emagrecer. Outra coisa é escolher conscientemente as vozes que vão formar a pessoa que você é. Esse vídeo é sobre isso. Sobre você construir a sua assembleia de vozes de uma forma consciente, intencional e estratégica, porque a maioria das pessoas ouvem vozes aleatórias a vida inteira. Ouve o vizinho, ouve o colega do trabalho, ouve quem fala mais alto nas redes sociais, e aí vai sendo moldado por essas vozes sem nunca ter escolhido conscientemente quem vai influenciar a sua vida. O resultado é uma vida que não é bem a sua. É uma média de tudo que você foi ouvindo sem filtro. Você pode mudar isso agora. Para montar a sua assembleia de vozes, saiba que ela pode ser formada por pessoas vivas ou mortas. Como assim pessoas mortas? Os mortos são grandes pensadores, escritores do passado, mas os ensinamentos deles podem ser acessados através de livros e cursos. José do Egito, Salomão, Pedro, Paulo, Jesus, Napoleon Hill, Jim Rohn. O bom é que eles não podem te recusar como aluno, certo? E os vivos são pessoas que você pode contratar, que você pode consultar, que vão te dar um norte em coisas práticas na sua vida. Então vamos ao passo 1. Você vai fazer uma lista e coletar todo tipo de material dessas pessoas. A nossa vida tem 12 áreas, mas você só vai escolher 5. E vai escolher uma voz para cada área da sua vida. Uma voz para negócio, uma voz para espiritualidade, uma voz para criação de filhos, uma voz para casamento, uma voz para saúde, por exemplo. Você pode escolher as 5 áreas que mais precisam de desenvolvimento na sua vida agora. E como que você vai escolher essas pessoas? Pelos frutos.
Você vai escolher aquelas que já colheram os frutos que você quer colher. Não adianta ouvir alguém falar de casamento se o casamento da pessoa está destruído. Não adianta ouvir alguém falar de finanças se a pessoa está quebrada. Olha o fruto. Um bom mentor transforma a sua vida de maneira prática. Você pode até sair de uma conversa feliz, mas o que realmente importa é se essa conversa gerou mudanças no seu comportamento. A Assembleia de Vozes, ela serve como um conselho pessoal. Sempre que você precisar tomar uma decisão, você pode se perguntar: o que essas pessoas pensariam sobre isso? O que essas pessoas fariam no meu lugar? Uma vez que você colocou esse material, você vai estudar. E estudar é diferente de escolarizar. O tempo que passamos na escola tinha uma data para acabar. Lá nós estávamos sendo escolarizados. Mas estudar é para a vida toda. Não tem data para acabar. É melhoria contínua. Enquanto você tiver vida, você tem que estudar. Mas atenção, na sua Assembleia de Vozes, o seu pai pode estar lá. Mas se você precisar de uma opinião sobre marketing digital e ele não entender do assunto, não faz sentido você consultá-lo. Você vai buscar outra pessoa especializada nisso. E sempre que possível, busque mentores vivos que possam te acompanhar, te dar feedback, te dar feed forward. Na linguagem da igreja, isso seria como passar a unção. Agora, deixa eu te falar sobre as vozes que existem na sua vida, porque isso é fundamental para você entender qual delas amplificar e qual delas silenciar. A voz de Deus, ela é descrita em Apocalipse como a voz como aqui de trombeta. E no livro de Reis, ela é descrita como uma voz suave, uma voz doce. É a voz da fonte. Ela é suave, é doce. Deus fala no seu espírito através da sua intuição. Essa voz não deixa tudo claro no raciocínio, mas quando você a ouve, você sabe que está na hora de se posicionar, tomar uma decisão, avançar. É no coração que você recebe a ligação de Deus. O cérebro tem dificuldade em entender a voz de Deus porque ele é muito racional. O cérebro funciona no modo sobrevivência, no modo instintivo, no modo economia de energia. Tudo que ele quer fazer é poupar energia. Quando o cérebro está no modo de sobrevivência, ele não ouve a voz de Deus. O celular tem um modo chamado economia de bateria, onde todas as funções são reduzidas para a bateria durar mais. Assim é o cérebro instintivo. A voz do cérebro, em modo de sobrevivência, diz: não quero estudar agora, não quero acordar, vou dormir mais 5 minutos, deixa para amanhã. Essa voz sempre vai te manter na zona de conforto. Sempre vai te puxar para um caminho conhecido. Nunca vai te desafiar a pegar um caminho novo. Se você só ouvir essa voz, você vai ficar estagnado a vida inteira. Mas o coração, ele pode ser enganoso se ele não for renovado todo dia. Se ele estiver cheio de mágoa, raiva, rancor e ódio, amargura, ele perde a sintonia, ele perde a frequência correta e não conecta no Wi-Fi da fonte. Mas se ele estiver limpo disso, ele conecta no Wi-Fi da fonte. Tem também a voz da decisão. A principal característica da voz da decisão é que ela é uma voz de comando. Deixa eu te dar exemplos práticos. Pedir demissão de um emprego estável para empreender. Você sente o frio na barriga porque é uma mudança grande, arriscada. Mudar de cidade ou de país, fazer uma grande compra ou investimento, decidir participar de uma competição. Essa voz da decisão é a voz do futuro. É a voz capaz de mudar a sua rota. É a voz das grandes decisões. Aquela que pode te levar para um caminho novo, um caminho interessante. Ela pode ser assustadora, mas também é a sua grande chance de crescer e fazer coisas incríveis. Quando você tem que tomar uma decisão grande e sente aquele frio na barriga, se pergunte: o que Deus está falando comigo agora? E tem também a voz do Bluetooth. Qual é a voz do Bluetooth? É a voz de terceiros. A voz de pessoas que não estão na mesma missão que você, que não estão no mesmo propósito. Se Deus te deu uma visão, as pessoas que não estão na sua Assembleia de Vozes vão conseguir enxergar a mesma coisa que você está enxergando? Não, porque a visão foi dada para você e não para elas. Elas vão tentar te tirar de ideia. Ouça só quem está indo ou voltando. Escreve isso agora. Ouça só quem está indo ou voltando. Quem está indo para onde você quer ir, ou quem já foi está voltando para buscar os que ficaram para trás. Como no filme Até o Último Homem, onde o protagonista resgata 75 soldados feridos e caídos. Se ele já foi onde você quer ir, e se ele já tem os frutos que você quer ter, e está voltando para buscar, você pode ouvir também. E tem a voz do diabo. Ele usa seus traumas, suas dores para falar com você. Ele usa pessoas feridas e caídas, toca nos seus pontos fracos, nos seus machucados. Essa voz tem que ser bloqueada, cortada, modo avião.
Então, resumindo, liga no Wi-Fi da fonte e aumenta a voz de Deus. Aumenta também a voz de comando, a voz de decisão, um pouco mais baixo do que a voz da fonte. Corta totalmente a voz do diabo, põe no modo avião e deixa a voz do Bluetooth bem baixinha. A voz de terceiros que não estão alinhados com o seu propósito. E deixa bem baixinho também a voz do seu cérebro em modo de sobrevivência. Agora vamos para o passo 2. Fazer a engenharia reversa e colocar em prática tudo que você coletou. Você vai aplicar os aprendizados das pessoas que estão na sua assembleia de vozes, você vai acumular experiência, você vai evoluindo com aquela prática e vai adaptar tudo isso à sua realidade. O maior erro na hora de montar a sua assembleia de vozes é simplesmente sair copiando. Você precisa adotar as estratégias, adaptá-las ao seu contexto. Por exemplo, se um dos seus objetivos é abrir uma lanchonete no seu bairro e você descobriu que o Ray Kroc, em 1950, usou uma estratégia como o McDonald's, que deu muito certo, será que essa estratégia de 1950 funciona hoje no seu contexto? Então, ouvir a assembleia de vozes não é simplesmente copiar, é fazer a engenharia reversa, entender como a pessoa fez aquilo e adaptar ao seu contexto. E quando você ouve a sua assembleia de vozes, você não está subtraindo de ninguém. Existe uma frase atribuída a Einstein que diz que quando você pega o conhecimento de alguém, você não diminui essa pessoa. O conhecimento é algo que quanto mais você divide, mais ele multiplica. O seu trabalho é adaptar o conhecimento para a sua realidade. E aqui vai um ponto de atenção. Se na sua assembleia de vozes você escolhe pessoas para melhorar a sua comunicação, você pode escolher até 3. Mas se você for escolher uma pessoa para emagrecer, não escolha 3. Porque talvez uma emagreceu com dieta flexível, a outra comendo só ovo e a terceira fez bariátrica. As vozes vão se contradizer. O objetivo não é se tornar uma cópia de outra pessoa, é se tornar uma versão melhor de você mesmo. Você pode pegar 10 anos de experiência de uma pessoa através de um livro. Numa conferência, um renomado treinador assistiu à apresentação de um homem muito vivido, bem-sucedido, alguém que tinha acumulado décadas de experiências, sucessos, fracassos e arrependimentos. No final, o homem disse: "Tudo que eu aprendi está nos meus livros e eles estão à venda." O treinador, sem hesitar, falou para o seu assistente assim, vai lá e compra um de cada. O assistente voltou preocupado: "O treinador vai ficar caro demais." E o treinador respondeu com convicção: "Pague. Ele levou a vida inteira para aprender isso. Eu vou aprender em semanas." Eu não estou comprando livros, eu estou comprando tempo. E uma vez que você colocou uma pessoa na sua assembleia de vozes, e já aprendeu tudo que você tinha para aprender com ela, você tem que tomar cuidado para não cair na desonra. Porque desonrar apaga tudo que você aprendeu. O grande lance é você honrar quem você ouviu. Se você desonrar a pessoa com quem você aprendeu, seu cérebro liga o modo reverso. É como a turbina de um avião. Quando gira para frente, impulsiona. Quando ativa o reverso, freia tudo. Falar mal de quem te ajudou, falar mal de quem dividiu o conhecimento com você, essa desonra apaga tudo que você pegou dessa pessoa. É como se cada pessoa tivesse uma peça de Lego do seu quebra-cabeça. E quando você desonra, você perde todas as peças que você pegou daquela pessoa. Faça isso na sua vida. Quando alguém chegar para falar algo, passa a bagagem dela pela esteira do raio-x. Olha o que tem dentro. Se tiver algo que vai te machucar, você vê antes de deixar entrar. E se você perceber muitos pontos de divergência com quem você está aprendendo, não descarta tudo. Vai direto na fonte, porque às vezes o aprendiz começa bem, mas ao longo do caminho se perde e termina mal. A fonte original continua limpa. Vá até ela e adote uma mentalidade de: se eles podem, eu também posso. Admirar é você mirar de longe, mas para ouvir a voz da Assembleia de Vozes, você tem que estar perto. E para estar perto, você tem que ver essa pessoa como um irmão. Porque no fundo, nós somos todos irmãos. Veja essa pessoa como um irmão que aprendeu algo que você ainda não aprendeu, que frutificou em algo que você ainda não frutificou. Você não é a sua fase. Você se vê no mesmo nível da pessoa. Não para tomar o lugar dela, mas para construir a sua própria história. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Mas quando você idolatra a pessoa, você não consegue fazer nada igual, nem maior. E essa Assembleia de Vozes tem que ter data para acabar. Se você ficar 20 anos estudando com a mesma pessoa, é sinal que você não está aprendendo nada. Uma vez que você aprendeu tudo que você tinha que aprender com aquela pessoa, com aquela voz, você vai substituí-la por outra. A única exceção é a voz de Jesus, porque cada vez que você senta para aprender com ele, tem uma novidade. A palavra dele é mais atual que o jornal de amanhã.
Quando você chega nesse ponto, quando você já aprendeu, já aplicou, já evoluiu, já colheu os frutos, surge uma responsabilidade. E esse é o terceiro e último passo: tornar-se uma voz. Porque o conhecimento que você acumulou não foi dado só para você, foi dado para multiplicar. A intenção é que com o tempo você se torne uma voz para outras pessoas, transmitindo o conhecimento que você adquiriu, praticou e evoluiu. O conhecimento que você teve não deve ficar só com você. Você não deve se tornar uma represa. Água parada fede, apodrece. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, explica que a gente encontra propósito de 3 formas: no amor, no trabalho e diante do sofrimento. Em todas essas experiências tem ação. Amar sem ação não existe, trabalhar sem ação não existe e superar o sofrimento sem ação não existe. Meu tio fez uma viagem à Ásia e ele me contou que em alguns lugares lá existem castas. Cada casta é um grupo de pessoas num degrau da escada. Cada grupo tem uma mentalidade, uma renda, um estilo de vida. Se você está no degrau número 5, você pode ser útil, você pode servir, você pode ser uma voz para quem está no degrau 4, 3, 2, 1. Então, ao longo da sua vida, construa sua assembleia de vozes, escolha bem quem você vai escutar e um dia seja a voz que outras pessoas vão ouvir. Agora pega papel e caneta, escolha as 5 áreas da sua vida que você vai atacar primeiro, que mais precisam de desenvolvimento agora. E para cada área você escreve o nome de uma pessoa, viva ou morta, cujos frutos você quer colher. Em geral, uma voz por área. Se for uma área onde as abordagens se complementam, como comunicação, pode ter até 3. Mas se as abordagens foram contraditórias, como emagrecimento, fica com uma. Porque vozes que se contradizem não te levam para frente, te deixam parado no meio do caminho. E tão importante quanto escolher quem você vai ouvir é decidir quem você não vai ouvir. Quem não está indo para onde você quer ir. Quem não tem os frutos que você quer colher. Quem te ama, mas te puxa para baixo sem perceber. Essas vozes precisam ter o volume baixado. Não é sobre abandonar pessoas, é sobre filtrar o que você deixa entrar. Cola essa lista no mural e começa hoje a coletar o material das pessoas que você escolheu. Então, você não é só você. Você é a média das vozes que deixou entrar ao longo da vida. O vizinho, o colega, quem fala mais alto nas redes sociais, quem te ama, mas não tem os frutos que você quer colher. Essas vozes foram te moldando sem que você escolhesse. Mas agora você pode escolher. Monte sua assembleia de vozes. 5 áreas, uma área para cada voz, pessoas vivas ou mortas, desde que tenham os frutos que você quer colher. Estude, aplique, adapte ao seu contexto e quando você já tiver aprendido tudo que tinha para aprender com aquela voz, substitua por outra, porque você não está comprando livro, você está comprando tempo, você está comprando décadas de experiências em semanas. E um dia, quando você já tiver aprendido, aplicado e colhido, surge uma responsabilidade: tornar-se uma voz. Porque o conhecimento que você acumulou não foi dado só para você, foi dado para multiplicar. Água parada fede, seja um rio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.